meu segundo ano do ensino médio, como é que vocês estão? Estão bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui, mais uma semana de aula de matemática aqui nesse canal, que é o nosso modo de a gente manter a educação viva. Lembrando que eu peço que vocês fiquem em casa, se cuidem, se alimentem bem, façam exercícios, tá bom? Inclusive exercícios físicos, que é importante também, exercícios de matemática para malhar o nosso cérebro. Turma, a gente avança no nosso assunto do ciclo trigonométrico e a gente chega na nossa última parte desse capítulo. A gente vai falar da tangente no ciclo trigonométrico. Observem, turma, que para falar de tangente no ciclo trigonométrico, a gente precisa ter bem definida a noção de simetria de arcos, tá bom? E aí eu faço uma revisão. Turma, observem, eu vou fazer a aula de hoje não no quadro, mas sim no papel, porque eu preciso de uma estabilidade melhor para fazer os desenhos para explicar para vocês. Bem, gente, vamos então definir a tangente no nosso ciclo trigonométrico. A gente já definiu o que é um ciclo trigonométrico, tá bom? A gente já entende que esse aqui é o eixo agora dos cossenos e aqui é o eixo do seno. Para a gente ter o eixo da tangente, a gente precisa fazer uma reta paralela ao eixo do seno, que seria o nosso novo eixo, tá bom? E esse novo eixo, ele tangencia, ou seja, toca em um único pontozinho aqui da circunferência, tá bom? E aí a gente vai chamar ele de eixo das tangentes, porque ele tangencia o eixo, tá? Ele tangencia a circunferência. Então eu fiz essa construção aqui. Então esse de laranjinha aqui vai ser o nosso eixo das tangentes. E como é que a gente faz para calcular a tangente então? Observem aqui, ó. Eu marquei aqui um arco, que ele tem essa origem, como a gente já falou, e extremidade no ponto P, de medida alfa. Qual seria a tangente? Para a gente achar a tangente, a gente precisa fazer uma reta que parta do centro da circunferência, passando pela extremidade desse arco até tocar no eixo das tangentes. Então, fazendo o prolongamento aqui, ó, eu vou encontrar esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser justamente o valor da tangente. Você quer ver como é que a gente pode mostrar isso? Observem, turma. Se a gente considerar esse triângulo retângulo aqui, então aqui é um ângulo reto. Tá vendo? Eu tenho aqui um triângulo reto. A gente já sabe que a tangente de um ângulo é dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Essa medida. Eu vou chamar essa medida de C, tá bom? Então, C sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é essa medida que vai da origem até esse ponto aqui. Como isso aqui é uma circunferência de raio unitário, essa medida é justamente a medida do raio dessa circunferência que tem raio 1. Portanto, a tangente desse ângulo aí, vale justamente C. C sobre 1 vale C. Então, é justamente o tamanho dessa marcação. Então, com isso, a gente define tangente para o nosso ciclo trigonométrico. O que a gente tem que prestar atenção? No sinal, a gente sabe que tudo que está em cima do eixo dos cossenos, no caso que é o nosso eixo X, vai ser positivo e tudo que está embaixo vai ser negativo. Isso também vale para o eixo das tangentes. Então, por exemplo, eu tenho esse ponto P, né, turma? Se eu pego o ponto P agora no nosso segundo quadrante, vou pegar ele aqui mais ou menos, a tangente vai ser positiva ou negativa. Observe, ó, se eu pego o prolongamento desse ponto até o eixo das minhas tangentes, vai tocar nesse ponto aqui embaixo. Nesse ponto aqui embaixo a tangente é negativa. Então, olha o que a gente já descobriu. A gente já sabe que no primeiro quadrante a tangente é positiva, no segundo quadrante a tangente vai ser negativa. E no terceiro quadrante, o que acontece? Novamente, se a gente marca um ponto qualquer e considera o arco, então, agora até esse ponto aqui, e faz o prolongamento, tá vendo? Desse ponto até a tangente, vai tocar aqui em cima. Se toca aqui em cima, é positivo. Então, no terceiro quadrante, a minha tangente é positiva. Já no quarto quadrante, o que será que acontece? Vamos ver? Ó, preste atenção aqui, ó. Se eu marcar agora o ponto aqui e considerar essa extremidade desse arco todinho aqui, então se eu faço o prolongamento até tocar no eixo das tangentes, vai tocar nesse ponto aqui, portanto, no quarto quadrante a tangente é negativa. Então observe, nos quadrantes ímpares nós vamos ter tangente positiva e nos quadrantes pares nós vamos ter tangentes negativa, ok? Como é que a gente faz para calcular a tangente de um ângulo? A gente já sabe, já definiu bonitinho lá. A gente também tem conhecimento das tangentes dos ângulos notáveis, pelaquela tabelinha, né? A gente sabe que os ângulos de 30, 45, 60 graus já estão bem definidos e a gente já cantou até musiquinha aqui no canal. Com a ajuda dos ângulos notáveis, a gente vai conseguir calcular bastante tangente para os outros ângulos.
A gente só precisa ter a noção de simetria. Então preste atenção aqui, ó. Novamente, a gente já viu um pouco de simetria. Então vamos supor que eu tenho um ângulo alfa aqui. Como é que eu acho o simétrico dele em relação aos outros quadrantes? Então vamos lá. No primeiro quadrante ele é alfa. No segundo quadrante, para eu achar o simétrico, eu faço π, que nesse caso vale 180, menos o ângulo. No terceiro quadrante, eu pego o valor de π e somo mais o ângulo, o valor dele, e acho o simétrico dele em relação ao terceiro quadrante. Em relação ao quarto quadrante, eu pego 2π, que na verdade também é 360 graus, quando a gente está trabalhando na medida de graus, quando está trabalhando na medida de radianos, 2π, menos o valor do ângulo, e aí eu descubro, tá, os simétricos. Fazendo um exemplo rápido aqui, por exemplo, eu tenho um ângulo de 30 graus, eu quero achar o simétrico dele em relação ao segundo quadrante. O que eu faço? Eu faço π menos o valor desse ângulo. Quanto é que vale π? 180. O ângulo 30. 180 menos 30 vale 150. Então, esse arco aqui, ó, vale 150 graus. Então, se eu pego daqui até aqui, vale 150 graus. E 150 graus, ele vai ser simétrico de 30 graus em relação ao segundo quadrante. Em relação ao terceiro quadrante, eu faço π mais 30 graus nesse caso. Π é 180 mais 30 graus vai dar 210. Portanto, 210 graus é o simétrico de 30 graus em relação ao terceiro quadrante. Em relação ao quarto quadrante, eu faço 2π, que no caso é 360, menos 30, que vai dar 330, que vai ser esse ponto que eu já marquei aqui para me ajudar. Então, peguei o transferidor e marquei. Pronto, então agora eu tenho os ângulos 30, 150, 210, 330, todos marcados. E observe que esses ângulos todos aqui, eles são simétricos em relação a determinados quadrantes. Quando a gente cantava aquela musiquinha lá trigonométrica, aquela 1, 2, 3, 3, 2, 1, lindamente, inclusive se você não sabe a musiquinha, tem que assistir os vídeos aqui no canal, hein? A gente já descobriu que a tangente de 30 graus era a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Então, a gente já sabe que a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Portanto, se a gente faz esse prolongamento dessa reta aqui, vai tocar na tangente nesse ponto. E esse ponto aqui é justamente raiz de 3 sobre 3. Então, a gente já sabe, já tinha esse conhecimento. Qual seria, então, a tangente de 150 graus? Qual seria? A gente já sabe que 150 graus é simétrico em relação a 30 graus. Então, observe, se eu faço o prolongamento aqui desse arco até tocar aqui no eixo desta tangente, vai tocar nesse ponto. Como a gente já sabe que 150 é simétrico a 30 graus, então esse ponto aqui também vale raiz de 3 sobre 3. Só que está na parte de baixo, portanto, ele vale o valor negativo. Então, a gente pode dizer que a tangente de 150 é a mesma coisa que menos a tangente de 30 graus. A gente já sabia disso porque o ângulo de 150 graus ele vai estar aqui no segundo quadrante. E o segundo quadrante ele tem sinal negativo. Os ângulos simétricos eles vão ter o mesmo valor das tangentes, só vai ter variação no sinal. Então, se tiver no segundo quadrante sinal negativo, no terceiro sinal positivo, no quarto sinal negativo e no primeiro sinal positivo. Então, a tangente de 150 é menos a tangente de 30. Quanto é que vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa que menos raiz de 3 sobre 3, tá bom? Portanto, como vale estar aqui no segundo quadrante, vai ter sinal negativo, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. Seguindo essa mesma linha, a gente pode calcular, então, quem é a tangente de 210 graus. Vamos lá, tangente de 210 graus. Vamos fazer o prolongamento? Ó, vou até arriscar agora. Quando eu faço prolongamento, observe que vai se assemelhar justamente com o prolongamento aqui do ângulo de 30 graus. Então, a tangente de 210 graus é a mesma coisa que a tangente de 30 graus. Nesse caso vai ser positivo, porque 210 graus está no terceiro quadrante, que vai ter sinal positivo. Quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Falta então agora só calcular, portanto, a tangente de 330 graus. Então, a tangente de 330 graus, vamos fazer o prolongamento aqui, ó. Quando a gente prolonga, vai se prolongar justamente aqui na parte simétrica, tá bom? Então, a tangente de 330 graus é a mesma coisa que menos a tangente de 30 graus. Por que menos, professor? O quarto quadrante está negativo. E por que
igual a menos a tangente de 30 graus, porque a tangente de 30 graus, né, essa marcação que a gente fez aqui do ângulo de 30 graus, é simétrico em relação ao quarto quadrante. Então, 330 graus e 30 graus são simétricos. Portanto, a tangente de 330 graus é a mesma coisa que menos raiz de 3 sobre 3. Então, a gente calculou aí algumas tangentes utilizando simetria. Então, basicamente, para a gente saber calcular a tangente no ciclo trigonométrico, a gente tem que ter em mente a medida dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, usando aquela tabelinha, é lindo. Mas a gente também tem que ter em mente a medida dos ângulos quadrantais, tá bom? Quem são eles? São justamente que está em cima dos eixos. E é muito fácil a gente saber. Observe, se a gente considera então o ângulo de 0 graus, ou de 180 graus, ou justamente 360 graus, que é justamente a volta completa. Então, se a gente faz o prolongamento desse, a gente vai encontrar justamente que a tangente mede 0. Então, a tangente de 0, 360 graus e 180 vale 0, ok? Se a gente estivesse falando de radiano, a gente diria que o ângulo de 0 radianos de π e de 2π equivale a 0, tá bom? Portanto, 0 radiano, π e 2π tem tangente igual a 0. E o ângulo de 90 graus, que é esse aqui, que é o π sobre 2, e o de 270 graus, que é 3π sobre 2, que é justamente esse e esse. Observe que se eu faço o prolongamento justamente partindo do centro até a extremidade do arco, ó, vai para cima, ou seja, vai ficar paralelo ao eixo das tangentes. A mesma coisa acontece se eu pegar o ângulo de 270 graus, que é 3π sobre 2, vai ficar paralelo ao eixo das tangentes. Então, a gente diz que para os ângulos de 90 graus e 270 graus, a tangente não está definida. Vou fazer um quadradinho aqui bonitinho, ó. Não está definida, tá bom? Para o ângulo de 0, 180 graus e 360, que são os ângulos quadrantais, a gente tem a medida de 0 na tangente. Para os arcos de 90 graus e 270 graus, a tangente não está definida. Bem, turma, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, tô aqui no canal, tá bom? Tô na plataforma, me procurem, estudem direitinho essa parte de simetria e a gente se vê amanhã na nossa próxima aula aqui no canal, que vai falar sobre exercícios de tangente no ciclo trigonométrico. Então a gente vai colocar realmente a mão na massa. Beijão e até a nossa próxima aula.